pelo visto, o governo do PT tem muita dificuldade em lidar com a verdade. Afinal de contas, eu inclusive no vídeo falo que o Pix não será taxado, mas não duvido que possa ser, e mostrei um histórico disso, como por exemplo a promessa da picanha, que até hoje não veio, como por exemplo a promessa de não taxar as compras da China, e estão sendo taxadas, e também a promessa da isenção de imposto de renda também não veio. Ou seja, há um histórico do PT de fato de enganar as pessoas. O vídeo ultrapassou 220 milhões de visualizações. Isso é muito mais do que um número, Leandro. Isso é uma demonstração fática de que as pessoas estão indignadas com um Estado que só toma dinheiro e não devolve isso para a população em formato de segurança, de saúde, de educação. Pelo contrário, tem aumentado os gastos da presidência, batido recorde, tem feito festas com dinheiro público, como a gente já fez, e principalmente sendo irresponsável com o dinheiro do contribuinte. E por isso que viralizou, porque é verdadeiro. Agora, deputado, autoridades falam que devem abrir um inquérito para poder investigar parlamentares que divulgaram fake news. As autoridades não citam os nomes dos parlamentares. O senhor acredita que pode ser investigado? Eu estou sendo investigado porque eu chamei o Lula de ladrão. Ou seja, inquérito por inquérito, abrir mais um para mim é entrar na fila. Afinal de contas, se você é honesto aqui nesse país, a chance de você ser perseguido é gigantesca. Agora, saudades, né, de quando o Ministério Público Federal, de quando a PGE, de quando o STF se preocupava em investigar a facção criminosa, se preocupava realmente em olhar a corrupção que acontece dentro da política, as malas de dinheiro que foram encontradas, por exemplo, com o Guedel. Saudade de quando, de fato, os criminosos eram os criminosos, e não quem faz um vídeo com um fundo preto, sem gastar um centavo de dinheiro público e simplesmente tendo ainda que combater ainda mentiras e ataques por boa parte de uma imprensa que é comprada por esse governo. Deputado, o senhor apresentou, se não me falha a memória, o senhor e mais outros 2 parlamentares apresentaram um projeto de lei, é isso? E também uma ação do Supremo Tribunal Federal sobre o caso da Receita? Nós estamos elaborando uma ação de controle de constitucionalidade juntamente ao PL Nacional. É uma peça elaborada, mas, visto a revogação, de fato, não perde-se o mérito, né, nesse sentido. Tínhamos também outras PECs, inclusive uma outra PEC, né, que abrange também a questão do Drex, que há um intuito, sim, pelo que a gente está vendo, de algumas pessoas já acabarem, né, com o papel moeda físico, e a gente sabe que isso daí é mais um controle mesmo do Estado, só que todas as ações que iríamos fazer judicial não vai ser necessário mais ser feito, porque de fato agora o Pix, digamos assim, voltou. Você aí, trabalhador informal, entregador de iFood, pedreiro, manicure, trabalhador informal, não mais terá, né, a lupa do governo em cima dos seus gastos. Agora, deputado, o que o senhor acha que aconteceu? Porque houve uma falha, alguns dizem, de comunicação do governo. O próprio governo fala que não, que a oposição que disseminou fake news nas redes sociais, e isso fez com que a população não entendesse o que estava acontecendo. A população ficou em dúvida porque se a informação era de que a Receita Federal iria monitorar a movimentação financeira até R$ 5.000, a população ficou com receio de que caísse na malha fina e no futuro poderia aplicar uma multa da Receita Federal, né? E isso não foi esclarecido. Qual o ponto que o senhor destaca que o governo poderia destacar antes dessa medida? E era fake news, por que revogou? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. Afinal de contas, é impressionante, né? Eles comunicam algo, a gente recebe essa notícia, mostra a verdade, e eles simplesmente dizem que não, vocês são incapazes de entender. Só o governo do PT consegue entender as medidas deles. E se você discorda, ou se você faz um vídeo elucidativo, você é considerado um fascista, um nazifascista, como, por exemplo, não somente o Haddad, mas agora o novo, né, secretário de comunicação do governo, inclusive dou boas-vindas a ele, diz que a oposição ela é fascista. E todo aquele, né, que inclusive está a favor disso ou divulga essas informações também é. Ou seja, se você discorda de mim, você se torna um inimigo. Eu sou o contrário. Eu acredito que a gente precisa concordar em discordar. Deixei muito claro no meu vídeo que não importa se você é de direita, esquerda, centro, isso é uma luta que o Brasil uniu em prol de não ter o governo simplesmente tendo a possibilidade de ter uma lupa no seu dinheiro
e, no fim das contas, poder aplicar ali um imposto que não estava sendo aplicado anteriormente. E essas pessoas, lembrando, são pessoas comuns, trabalhadoras, e que se elas não fazem isso, basicamente elas não conseguem sobreviver. Afinal de contas, o Estado brasileiro custa e muito caro.